Alguns céticos afirmam que os evangelhos foram escritos tarde demais, dando espaço para que alguns escritores do Novo Testamento tenham inventado algumas lendas, tenham produzido algumas lendas sobre Jesus, depois que o povo já tinha esquecido sobre quem era a sua pessoa. Mas será que os evangelhos foram escritos tarde demais? Nós podemos começar a partir do ponto de Atos, quando Lucas escreve o segundo de seus registros para Teófilo. A partir do capítulo 13 de Atos, Paulo é o personagem principal do livro de Atos. E no último capítulo de Atos, Paulo se encontra em uma prisão domiciliar. Só que o fato curioso é que Atos termina de uma forma abrupta, não falando o fim de Paulo, que acontece depois disso, ou seja, acaba de repente. E a gente sabe que, segundo a tradição, segundo a história, aponta que Paulo tenha morrido ali por volta dos anos 60 ou 62 depois de Cristo, decapitado pelo imperador. Portanto, Atos não pode ter sido escrito depois dos anos 60 depois de Cristo, já que o personagem principal era Paulo. E Atos é o segundo de dois registros de Lucas. O primeiro era Lucas, o Evangelho. E Lucas, o Evangelho, tomou alguns fatos presentes e escritos no Evangelho de Marcos, como também Mateus toma, por exemplo, a fonte de Marcos. Isso significa que Marcos deve ter sido escrito primeiro que Mateus e Lucas. E Marcos não pode ter sido escrito depois de 60, depois do livro de Atos, depois do livro de Mateus e depois do livro de Lucas. Isso significa que o Evangelho de Marcos, o primeiro evangelho a ser escrito, deve ter terminado a sua escrita mais ou menos na década de 50 depois de Cristo. Isso seria mais ou menos 20 a 30 anos depois da morte de Jesus em 33 depois de Cristo. Isso em comparação a outras biografias, por exemplo, a biografia de Alexandre o Grande. A primeira biografia encontrada de Alexandre o Grande foi escrita depois de 400 anos depois da morte de Alexandre o Grande, que se deu por volta de 323 depois de Cristo. Agora, a primeira biografia de Jesus foi escrita mais ou menos entre 20 e 30 anos depois de sua morte. Ninguém duvida da biografia de Alexandre o Grande. E por que duvidar da biografia de Jesus?